Salve, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Eu sou o Martandela e hoje eu vou tentar zerar Pokémon Quetzal só com as novas megas do Legends EA. Minhas regras são: só pode usar os Pokémon das novas megas do Legends EA nas batalhas, não posso ter nas batalhas e não posso usar cheats, exceto pra treinar na liga. E agora que eu já sei as regras, bora pro vídeo. Primeiramente eu ponho meu nome, Mortande, porque infelizmente não é Mortandela, então eu pego o Riolo como meu inicial, que eu acabo chamando de Mico. Logo após isso eu acabo capturando uma Starly, que eu acabo chamando de Porradeira, por falta de criatividade. Depois disso eu vou fazer a primeira luta contra a rival. Ela manda o Bulbasaur, que é finalizado por apenas um pack da Porradeira, então ela manda o Torchic, que é finalizado por 2. Com isso ela manda o Squirtle, que dá Dynamax, e eu dou um Dynamax também, então eu acabo finalizando ele com alguns Max Airstream. Logo após isso eu acabo capturando o Venipede como terceiro membro da equipe, que eu acabo chamando de Vini. Então eu acabo capturando a Pichu, que eu acabo chamando de Ivone por falta de criatividade. Então eu vou lá falar com meu pai pra cobrar a pensão e ele me taca pra ajudar o Wally a capturar um Pokémon. E aqui simplesmente o cara tá com Farfetch nível 100 pra capturar um Haltz. Tem como não, cara. O cara é uma lenda. Então eu acabo capturando um Quabrawler como o quinto membro da equipe, que eu acabo chamando de Batedor. Era pra ser Batedora, mas eu acabei esquecendo de botar o A. Então eu enfrento um membro da equipe Aqua que tava atazanando um carinha que tava tendo TCC roubado. E no nível 14 o Starly acaba evoluindo pra um Staravia. E depois dessa evolução eu vou enfrentar a Roxanne, líder do tipo Pedra. Ela inicia a batalha com o Judo de Alola e eu com o Batedor, então ele dá um Terastal de Fantasia e é finalizado por alguns Bubble Beam. Com isso ela manda o Aerodactyl, que me finaliza no Wing Attack depois de ter tomado o Bubble Beam, então eu mando a Ivone, que paralisa ele com Thunder Wave e fica batendo ele com Thunder Shock, já que ele não me bate. Com isso eu acabo aprendendo o golpe Spark, que é um golpe muito melhor do que o Thunder Shock, então ela manda o Glimet, que dá Dynamax, e eu dou um Thunder Wave nele. Com isso eu vou bater nele com alguns Sparks, mas sou finalizado. Então eu acabo mandando o Vini, que dá um Protect e o Dynamax dele acaba, então eu dou um Poison Sting e sou finalizado no Ancient Power. Com isso eu acabo mandando a porra dele, então eu vou usando alguns de ataque e ele é finalizado sem me bater. E no final dessa luta o Pichu acaba evoluindo para um Pikachu e eu consigo a minha primeira insígnia. Então eu acabo enfrentando um membro da equipe Aqua que tinha roubado o Wingo de algum velhinho, não sei por que o motivo também, e vou falar com o Padre Steven, que acaba me entregando uma carta para entregar para ele. E saindo da cidade, a May vem me enfrentar. Ela inicia a batalha com o Silcoon e eu com o Batedor, então ela dá um Terastal do tipo inseto e é finalizada por 3 Bubble Beam. Com isso ela acaba mandando o Torchic, que me dá 2 pack e é finalizado por 2 Bubble Beam. E meus Pokémon acabam aprendendo alguns golpes, mas isso aí a gente só ignora. Então ela acaba mandando Squirtle e eu vou usando alguns Rock Smash enquanto ela fica me minando com o Bubble. Com isso, ela acaba mandando Bulbasaur e eu acabo trocando pra Porradeira. Então ela dá um Dynamax e eu vou bater nela com alguns Wing Attack até ela ser finalizada. Depois disso eu vou falar com o velho que eu ajudei a salvar o Wingo e ele acaba me levando até Dilford, onde eu falo com o Steven e entrego a carta pra ele. Então eu falo com esse mesmo velho e vou pra Slateport, onde eu acabo comprando uma Ice Stone e uma Thunder Stone, que eu já uso pra evoluir a Batedora pra um Problem Enable e o Pikachu pra um Raichu. E agora sim o time tá começando a ficar forte, entre aspas, né? Depois dessas evoluções eu acabo enfrentando a equipe Aqua mais uma vez pra poder salvar outro cientista que estava sendo atacado por ela. Prosseguindo no jogo, a May vem me enfrentar. Ela inicia com o Beauty Flag, dá Terastal de Fada e acaba finalizando o Vini. Então eu mando a porradeira e vou usar alguns Wing Attack, mas ela acaba me finalizando. Com isso, eu acabo mandando a Ivone, então eu dou um Thunder Punch nela e ela é finalizada. Com isso, ela acaba mandando com Busken e eu acabo trocando pra Mico, então eu vou usando alguns Bullet Punch e ela me finaliza. Com isso, eu acabo mandando a Ivone, então eu dou um Thunder Wave e finalizo ela com apenas alguns Thunder Punch. Com isso ela acaba mandando um Bulbasaur, eu acabo trocando pro Batedor. Então eu dou um Ice Punch nele e ele é finalizado. Com isso ela manda o Eevee, que é finalizado também. Com isso ela acaba mandando Squirtle, então eu vou batendo nele com alguns Rock Smash e ele fica me batendo. E eu acabo finalizando ele, já que ele não me dá muito dano. Depois da May eu vou enfrentar o Wally. Ele inicia a batalha com o Budel e eu com a Vini, então ele dá um Terastal de dragão e eu vou bater nele com alguns Rollout, mas ele acaba me colocando pra dormir. E quando eu acordo eu não dou dano suficiente e sou finalizado, então eu mando a porradeira que finaliza ele com Wing Attack. Contra o Magnemite eu acabo trocando pro Batedor, então eu finalizo ele com 2 Rock Smash. Com isso ela acaba mandando Rounds e eu troco pra Mico, então eu dou um Metaclaw nele e ele é finalizado. Então ele manda o Flatling, eu vou batendo com o Bullet Punch e ele troca pro Gible com o U-Turn, que fica me dando alguns Rock Tomb, mas me finaliza com o Bulldoze. Então eu mando o Batedor que finaliza ele e o Flatling com apenas um Ice Punch. Com isso ele manda o Azur, que dá Dynamax é finalizado no Ice Punch também. Enfrentando os treinadores do ginásio, eu acabo evoluindo o Vini para um Whirlipede, então eu volto lá atrás e compro as Mega Pedras dos Pokémon. Eu já aproveitei para comprar de todo mundo, mostrei só de 2, mas comprei de todo mundo.
Depois disso eu vou enfrentar o Watson, líder do tipo elétrico. Ele inicia com uma Necktrike e eu com a Miko, então ele dá um traçal de fada e toma uns Bullet Punch, mas me finaliza. Com isso eu acabo mandando a porradeira e ele cura, então eu finalizo ele com o 2 Wing Attack. Com isso ele manda o Kilowattrel e eu mando a Vini. Então ele me dá um Air Slash e me finaliza com um Volt Switch, ele manda o Raichu e eu troco pra Ivone. Então, nós dois Mega Evoluímos pro Mega Raichu Y e eu dou um Kick Attack, ele dá um Volt Switch, ele manda o Rotom, que é finalizado por 2 Thunder Punch. Com isso, eu acabo voltando com o Raichu, que me finaliza no Surf. Então, eu mando o Batedor, que finaliza ele com apenas um Ice Punch. Com isso, ele manda o Kilowattrel, que dá Dynamax, e é finalizado por apenas um Ice Punch também, assim garantindo a nossa terceira insígnia. E depois disso eu vou lá numa caverna onde eu vejo a equipe Aqua e Magma tretando e acabo capturando o Tatsugiri como último membro da equipe, que eu acabo chamando de Sushi, já que eu não tenho criatividade para colocar nome em Pokémon. Depois dessa batalha eu vou enfrentar o Max, líder da equipe Magma. Ele inicia a batalha com o White Chena, que dá um traçado de tipo elétrico e eu com o Batedor, então eu Mega Evoluo e finalizo ele com apenas 2 Ice Punch. Com isso ele acaba mandando um Golbat, que me dá um Toxic e me envenena, e eu finalizo ele com um Ice Punch e o meu Riolo acaba prendendo um Bulldoze. Então ele acaba mandando um Camerupt, que toma um Brick Break, Mega Evolui e toma um Bubble Beam, mas me finaliza com um Flash Cannon. Com isso eu acabo mandando a porradeira, então eu dou um Wing Attack nele e ele me finaliza com um Fire Blast. Então eu mando o Vini, que dá um rollout e é finalizado. Então eu mando a Ivone, que dá um Kick Attack e é finalizado no Fire Blast. Então eu mando o Sushi, que finaliza ele com apenas um Water Pulse. E no final da batalha o Riolo evolui para um Lucario. E enfrentando alguns treinadores do próximo ginásio, o Vini acaba evoluindo para um Scolipede. Depois dessa evolução eu vou enfrentar a Flannery, líder do tipo Fogo. Ela inicia a batalha com o Turco, que dá traçal de voador e é finalizado por um Thunderbolt. Então ela manda o Scovillain, que Mega Evolui e me finaliza com apenas um Solar Beam. Então eu acabo mandando o Sushi, que Mega Evolui, e finalizar ele com 2 Water Pulse, já que o Solar Beam dele não me tirou muito dano. A Batedora acaba aprendendo Mach Punch também, mas eu não ensino. Então ela acaba mandando o Haldun, que é finalizado por um Water Pulse, e um Pignat, que dá Dynamax, é finalizado por apenas um Water Pulse também, assim garantindo a nossa quarta insígnia. Depois disso eu vou enfrentar o Brawly, líder do tipo lutador. Ele manda Scrag, que dá um traçal de água e é finalizado por um Pimissile do Vini Mega Evoluído. Então ele acaba mandando o Flamigo, que é finalizado por apenas 3 rollouts. Com isso ele manda o Lucario, que dá Dynamax e é finalizado por apenas 2 rollouts, assim conseguindo a nossa segunda insígnia, que é pra ser a quarta. Depois disso eu vou enfrentar o meu pai. Ele inicia a batalha com o Staraptor, que dá um traçal de água e acaba finalizando a Ivone com um Double Edge, mas ele acaba ficando paralisado. Então eu acabo mandando o Vini, que dá um Poison Jab nele e ele dá um Brave Bird, finalizando o Vini e ele também. Com isso ele manda o Obstagoon 1 e eu mando a Miko, que Mega Evolui e finaliza ele com um Aurisphere. Com isso ele manda o Kangaskhan, que Mega Evolui e é finalizado por um Aurisphere também, juntamente do Malshald, que deu um Dynamax, mas não adiantou nada, porque ele é finalizado do mesmo jeito. Depois disso eu passo em um lugar onde tem outro cientista sendo atacado pela equipe Aqua. E eu também vou enfrentar a rival. Ela inicia com o Beetle dá um Terastal de inseto e é finalizado por um Aerial Ace da porradeira. Com isso ela acaba mandando um Turtle e eu acabo trocando pra Ivone, então eu finalizo ele com 2 Thunderbolts. Com isso ela acaba mandando um Mantilex e eu troco pra porradeira. E ele fica se bufando com o Curse, eu fico batendo nele com o Aerial Ace. E quando ele me bate com o Body Slam, ele me deixa com um Divide paralisado. Então eu acabo trocando pra Miko, que finaliza ele com apenas um Aurisphere e acaba prendendo o Swords Dance, que eu troco pro World Cup. Então ela acaba mandando com o Buskin, eu acabo trocando pro Sushi. Então eu dou um Water Pulse nele e ele é finalizado. E com isso ela acaba mandando a Ivysaur, eu acabo trocando pra Batedora. Então eu dou esse punch nele, ele é finalizado. Então ela acaba mandando o Eve, que dá Dynamax, e eu finalizo ele com apenas alguns Brick Break, já que ele é bem frágil. No final da batalha o Starave evolui para um Staraptor. Então eu acabo falando com o Steven, que me dá o item pra ver o Skeclime escondido. E com isso eu vou enfrentar o Winona, líder do tipo voador. Ela inicia com o Bombardier, que dá traçal de fada e é finalizada por um Poison Jab do Vini. Com isso ela acaba mandando o Corviknight e eu acabo trocando pra Ivone. Então eu Mega Evoluo e finalizo ele com apenas um Thunderbolt. Com isso ela acaba mandando o Gliscor e eu acabo trocando pro Batedor. Então eu dou um Ice Hammer nele e ele é finalizado. Com isso ela manda o Togekiss e eu troco pra Ivone de volta. Então ele dá um Dynamax e toma um Thunderbolt. Ele me dá um Max Mindstorm com mais um Thunderbolt. Ele é finalizado depois de ter curado algumas vezes. Com isso ela manda o Holout, que Mega Evolui é finalizado por apenas um Thunderbolt, assim garantindo a nossa sexta insígnia. E depois dessa batalha eu vou enfrentar a rival uma última vez. Ela inicia com o Beauty Flag, dá um traçal de psíquico, mas é finalizada por um Aerial Ace da porradeira Mega Evoluída. Com isso ela manda o Glaceon, que toma um Aerial Ace em Close Combat e é finalizada. Então ela acaba mandando o Blaziken, que Mega Evolui e é finalizado por apenas um Aerial Ace. Com isso ela manda o Turtle, que é finalizado por apenas um Close Combat. O Ivysaur que vem em seguida toma 2 Close Combat e é finalizado, mas ele me dá um Lead Seed. Então ela manda o Mantilex, que dá Dynamax e é finalizado por apenas um Close Combat. Então eu vou falar com a velhinha, que me dá o Magma Emblema.
Então eu vejo o Max acordando o Ground com o Orbe azul, porque esse cara simplesmente é burro e ele vem me enfrentar. Ele inicia com uma Etienne, que dá um Terastal do tipo fogo e é finalizada por um Water Pulse da Xuxi Mega Evoluída. Então ele acaba andando com o meu Erupt, que Mega Evolui é finalizado também, e um Crobat, que dá Dynamax e fica me batendo. Então eu dou um Razor Wind, que não dá muito, e fico batendo nele com alguns Water Pulse e ele me finaliza. Então eu acabo mandando o Batedor, que finaliza ele com apenas um Ice Hammer. Logo após isso, eu vou até um cientista que estava dando entrevista e quando a gente entra pra ver, a equipe Aqua tinha roubado o submarino dele. Então eu vou atrás deles, mas mesmo assim eles conseguem fugir. Depois disso, eu vou enfrentar o Tate e a Lisa. Eles iniciam a batalha com a Spatra e o Indeed, eu com o Vini e a Miko. Então eu Mega Evoluo o Vini e dou Horus Fio na Spatra, que deu um traçado tipo psíquico. Então eu acabo usando o Mega Horn, que finaliza o Indeed. Com isso, eles acabam mandando a Gardevoir, eu tento bater nela, mas eles acabam finalizando o meu Miko. Eu finalizo a Gardevoir com um Mega Horn, com isso eu acabo mandando a porradeira, que não fez muita coisa e acabou sendo finalizada também. Então, com mais um Mega Horn, eu acabo finalizando a Alakazam. Com isso, eu acabo mandando o Sushi, que também não fez muita coisa e caiu. Então, eu acabei mandando a Batedora, que não fez quase nada e caiu também. E com o Mega Horn, a Spatra acaba sendo finalizada, assim garantindo a nossa 7ª insígnia. E depois dessa luta, o Steve me chama pra ajudar ele a enfrentar o Max e o Tabita. O que eu acho que nem é precisar também, né? Porque, pelo amor de Deus, se o cara não conseguir ganhar desses dois com o Mega Skarmory, o Mega Metagross Shine e o Mega Aggron, o cara é ruim demais, mano. Pelo amor de Deus. E depois dessa luta eu vou até onde tá o Kyogre, e quando eu fico na frente dele, o Art me chama pra batalhar. Ele inicia com uma Etienne, que dá um trastado do tipo grama, e eu com a Miko, então eu vou usando alguns Words Dance e ele fica me batendo. Quando eu bato eu não dou muito dano e ele me finaliza. Então eu mando o Vini, que finaliza ele com apenas um Mega Horn. Com isso, ele acaba mandando o Crobat e eu acabo trocando pro Batedor. Então eu Mega Evoluo e dou um Ice Hammer nele, ele me dá um Toxic. Eu dou até que bastante dano e finalizo ele. Com isso ele manda o Muck, eu dou um Bubble Beam e ele me finaliza com alguns golpes, já que eu não dou muito dano nele. Com isso eu mando o Sushi, que finaliza ele com apenas alguns Mudwater. Então ele acaba dando Sharpedo e eu troco pra Ivone, eu dou um Kick Attack e sou finalizado por um Crunch. Com isso eu mando o Sushi, que é finalizado pelo Crunch também. Quando eu mando o Vini, eu finalizo ele com um Mega Horn. E o cara simplesmente usa a Orbe Vermelha no Kyogre, porque esses caras é tudo burro e não aprende. Então eu vejo o Groudon e o Kyogre saindo no soco e tenho que ir lá atrás do Rayquaza para poder parar eles. E quando ele volta a gente simplesmente tem essa cena linda do Rayquaza parando a briga dos dois idiotas. E depois disso eu vou enfrentar o Juan, líder do tipo água. Ele inicia a batalha com o Golisopod, eu com o Batedor, então ele dá um traçal de veneno, toma um Earthquake e já sai. Ele manda o Pelipper, que toma um Ice Hammer e me finaliza com um Hydro Pump, então eu acabo mandando a Ivone, que finaliza ele com apenas um Thunderbolt. Com isso ele manda o Gastrodon, que me dá Earth Power, mas é finalizado por dois Grass Knot. Com isso ele acaba mandando o Feraligatr, que me finaliza e fica paralisado. Então eu mando o Vini, que dá um Mega Horn e é finalizado também. Com isso eu acabo mandando o Sushi, que finaliza ele com alguns Outrage. Com isso ele acaba mandando com a Quaval e eu tento mandar um Pokémon, mas simplesmente o meu Fast Forward não ajuda. É normal, isso acontece às vezes. Então eu acabo mandando o Miko. Ele dá um Dynamax, eu dou uma Mega Evolução e um Psychic nele. Ele me dá um Max Knuckle e com mais um Psychic ele é finalizado. Com isso ele manda o Golisopod, que me finaliza. Então eu acabo mandando a porradeira, eu dou um Z-Slash nele e ele acaba me finalizando, já que eu não dou muito dano. Com isso eu acabo mandando o Sushi, que finaliza ele com apenas o Outrage, assim garantindo a nossa última insígnia. E depois disso, lá na Victory Road, o Wally vem me enfrentar. Ele inicia a batalha com o Roserade, que dá um Trastal de grama e é finalizado por um Mega Horn do Vini. Com isso, ele acaba mandando um Talonflame e eu acabo trocando pro Sushi. Então eu tomo um Rave Bird e finalizo ele com apenas um Hydro Pump. Com isso, ele acaba mandando o Azumarill, que é finalizado por dois Poison Jab do Vini. Então ele acaba mandando um Garchomp e eu acabo trocando pra Batedora. Então eu tomo um Stone Edge e finalizo ele com apenas um Ice Hammer. Com isso ele manda o Galade, eu penso em trocar, mas não troco, então ele Mega Evolui e me finaliza com apenas um Close Combat. Com isso eu acabo mandando a Ivone, que é finalizada também, então eu acabo mandando a porradeira, que Mega Evolui, toma um Close Combat e finaliza ele com apenas um Acrobatics. Com isso ele manda o Magnezone, eu acabo mandando o Vini, então ele dá um Dynamax e eu vou usando o Mega Horn nele e sou finalizado com o Max Steel Spike. Então eu acabo mandando a Miko, que dá um Aurisphere nele e ele dá um Max Lightning, e com outro Aurisphere ele acaba sendo finalizado. Depois disso eu vou enfrentar o Sidney, Elite 4 do tipo Dark. Ele inicia a batalha com o Crocodile, que dá um Trastal do tipo Dark e é finalizado por apenas um Mega Horn do Vini. Com isso ele manda o Muck, que é finalizado por 2. Então ele acaba mandando um Tyranitar, que toma 1 e me finaliza com um Stone Edge. Então eu acabo mandando o Batedor, que finaliza ele com apenas um Close Combat. Com isso ele acaba mandando o Kingambit, que tem o mesmo destino, um só Close Combat e ele é finalizado também.
Com isso, ele acaba mandando Absol. Eu tento dar um Close Combat, mas ele mega evolui pra tipo fantasma, então eu sou finalizado. Com isso, ele acaba mandando a porradeira, então eu dou um Brave Bird nele, ele é finalizado. Com isso, ele manda o Mandibus, que dá um Dynamax, eu fico usando alguns Brave Bird, mas sou finalizado. Então eu acabo mandando Sushi, eu fico batendo nele com alguns Hydro Pump. Ele fica me batendo às vezes, mas ele fica curando com Rush, então depois de usar alguns Hydro Pump durante bastante tempo, eu finalizo ele com alguns Outrage. A próxima que eu vou enfrentar é a Phoebe, Elite 4 do tipo Fantasma. Ela inicia com Mimikyu, que me finaliza com Play Rug depois de alguns Thunderbolt. Com isso eu mando a porradeira, que finaliza ela com apenas alguns Acrobatics. Então ela acaba mandando Chandelure e eu troco pro Sushi. Então nós dois mega evoluímos e ela é finalizada por apenas um Hydro Pump. Com isso ela manda o Gengar, que é finalizado por apenas um Outrage. Com isso, ela acaba mandando o Edge Slash, que toma Trash também e é finalizado, mas é no Zoroark. Então ela manda o Lihilape, que dá um Dynamax, eu fico usando alguns Outrage nele e ele fica me batendo com o Max Knuckle. Eu acabo ficando confuso, mas finalizo ele mesmo assim. Então ela acaba mandando o Edge Slash, que é finalizado por apenas um Earthquake da batedora. A próxima que eu vou enfrentar é a Glacia, Elite 4 do tipo Gelo. Ela inicia o ataque com a Enteu Jalola, que dá um traçado do tipo Fogo, e eu com o Batedor, que finaliza ela com apenas 4 Earthquake, já que ela ficou curando quando ficou com a vida baixa, e quando eu finalizei ela, ela acabou mandando um Evile. Então eu acabei finalizando ele com apenas um Close Combat. Logo após isso, ela acaba mandando uma Mamoswine, que dá Dynamax e me dá um Max Hailstorm, e com mais um Close Combat ele é finalizado. Com isso, ela acaba mandando Cloyster, que me finaliza, então eu acabo mandando a Ivone, que finaliza ele com apenas um Thunderbolt. Com isso, ela acaba mandando Iron Bundle e eu troco pra Miko, então eu finalizo ele com apenas um Close Combat. Com isso, ela acaba mandando Froslas, que mega evolui e é finalizado por apenas um Flash Cannon, já que ela é tipo gelo e é muito fraca. O próximo que eu vou enfrentar é o Drake, Elite 4 do tipo Dragão. Ele inicia com Dragonite, que dá um traçal de fogo, e eu com Batedor, que mega evolui e finaliza ele com 2 Earthquake, já que ele não me bateu. Com isso, ele acaba mandando um Dragapult, que é finalizado por apenas um Ice Hammer. Com isso, ele acaba mandando o Salamence. Eu até pensei em trocar, mas acabei não trocando. Então, eu dei um Ice Hammer nele e ele foi finalizado. Com isso, ele acaba mandando Hydreigon, que toma Ice Hammer e é finalizado também. O Baxcalibur, que vem em seguida, toma um Close Combat e é finalizado. Com isso, ele acaba mandando o Garchomp, que mega evolui pro Mega Garchomp Z e é finalizado por apenas um Ice Hammer. E agora é só o Wallace, o campeão do jogo, que usa Pokémon do tipo Água. Ele inicia com o Pelipper e eu com a Ivone, que finaliza ele com apenas um Thunderbolt. Com isso, ele acaba mandando Swampert e eu mando o Batedor. Então, eu tomo um Ice Punch e dou um Tera Blast nele, eu dou uma tração do tipo Grama e com mais um Tera Blast ele é finalizado. Com isso, ele acaba mandando o Kingda, que toma um Tera Blast e me finaliza com 2 Max Geyser. Com isso, eu acabo mandando Sushi, que dá bastante dano nele, mas acaba sendo finalizado. Então eu mando a porradeira, ele cura e com 2 Brave Bird ele é finalizado. Então ele manda o Mega Greninja, que me finaliza com um Ice Beam. Com isso eu acabo mandando a Miko, que mega evolui e finaliza ele com apenas um Close Combat. Com isso ele acaba mandando um Palafin e eu acabo trocando pra Vini. Então eu dou Mega Horn nele e acabo sendo finalizado, então eu acabo mandando a Ivone. Então eu finalizo ele com apenas um Thunderbolt e ele manda o Dracovish, que me finaliza. Então eu acabo mandando a Miko, que acaba finalizando a batalha. Pois é, rapaziada, conseguimos zerar o jogo. No começo foi até que bem fácil, mas no final acabou sendo um pouco difícil. E como eu não tenho nada pra fazer, depois de ganhar a liga, eu simplesmente vou enfrentar o Steven. E a batalha contra ele foi até que bem sossegada. Ele inicia a batalha com o Aerodactyl e eu com o amigo, então eu mega evoluo, dou uns Words Dance nele e acabo finalizando ele com apenas um Close Combat. Com isso ele manda o Metagross, que toma um Close Combat e me finaliza no Earthquake, então eu acabo mandando o Sushi, que finaliza ele com apenas um Hydro Pump. Com isso ele acaba mandando o Tiranitar e eu troco pro Batedor, que finaliza ele com apenas um Close Combat. Com isso ele acaba mandando o Lucario e eu acabo trocando pra porradeira, que finaliza ele com apenas um Brave Bird. Com isso ele acaba mandando o Agron e eu troco pro Batedor de novo, então eu dou Close Combat nele e ele me dá um Drain Punch, e com mais um Close Combat ele é finalizado. Com isso ele acaba mandando o Steelix, que me finaliza com o Max Quake. Então eu acabo mandando a porradeira e vou usando alguns Close Combat nele, ele fica me batendo com o Max Geyser. E como os ataques dele não me dão dano, eu acabo finalizando ele bem de boa. Rapaziada, eu gostei demais de ter feito esse desafio, já que eu não consigo jogar o Pokémon Legends EA, nem a DLC dele. E como o Quartz atualizou e trouxe as novas Mega pra gente, eu acabei tendo que fazer esse vídeo. Eu vou deixar o link pra download aí no primeiro comentário fixado. Espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Beleza, galera? Fui!